Bom dia a todos, Shalom, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Muito feliz em estar aqui mais um dia, nosso propósito de leitura bíblica. Hoje é o nosso 33º dia, glória a Deus. Nós já estamos no livro de Romanos, a gente iniciou no Novo Testamento, depois vai até o Antigo Testamento, né? Não temos pressa, não tem quantidade de capítulos por dia, não estou seguindo nenhum plano bíblico, estou indo na sequência dos livros mesmo, e a gente está junto aí nesse propósito. Então, como a gente sempre faz, vamos orar ao nosso Paizinho querido, agradecendo Ele por esse dia, louvando por essa oportunidade de ler a palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia reina para sempre. Engrandecido seja o teu nome hoje e sempre. Ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de lermos a tua palavra, de podermos, Senhor, ter a Bíblia na mão, Senhor, enquanto muitos desejam e não podem, Pai. Essa palavra que sara, que cura, que liberta. E eu peço nessa manhã, Senhor, do dia 2 de setembro de 2020, que através da leitura dessa palavra, vidas sejam saradas, curadas, ó Deus, propósitos sejam restaurados. Em o nome santo do Senhor, ó Deus, vem falar conosco, que o teu Espírito Consolador, que o teu Espírito Santo esteja conosco nessa manhã, nos dando um entendimento daquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos em Romanos, capítulo 11. Amém? Então vamos ver aqui o que essa carta fala. A partir desse capítulo. Perguntou, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, e não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço de armadilha, em tropeço e punição. Endureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. 11:11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão,
veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e a salvar alguns deles, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o terá a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, se tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornasse principalmente da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a servidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para comigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se permanecem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, mas que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da
da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque ele é por meio dele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um porque, assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Capítulo 13. Todo homem esteja sujeito à autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade reside à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para tudo, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Capítulo 13, verso 8 de Romanos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Marcar isso aqui foi top. Verso 11 do capítulo 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora que vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante
as suas concupiscências. Capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue dentre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Capítulo 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para essa é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. 14:20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida.
Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se considera naquilo que aprova, que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Capítulo 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo, sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras são difíceis, viu? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei dentre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e de paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Capítulo 15, versículo 14 de Romanos. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estais possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em partes mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus,
para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousaria discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. 15, versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tenho já campo e atividade nestas regiões, e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Nós paramos aqui. Amanhã a gente continua a partir do capítulo de número 16 de Romanos. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esses capítulos lidos, por mais esses ensinamentos de Paulo. Vamos orar. Pai querido e amado,
Graças, Senhor, nós te damos por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, de adquirir mais conhecimentos, ó Deus. Que nós sejamos, Senhor, ousados como Paulo, sábios, Senhor Jesus. Como ele, como Tu foi, Senhor, na passagem por essa terra. Dai-nos dessa ousadia, Senhor, de falar intrepidamente a verdade que vem do Teu Evangelho, essa verdade que cura, que liberta vidas, ó Pai. Que nós sejamos hoje, Senhor Jesus, esse canal de bênçãos, que nós possamos transbordar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas, que nós possamos fazer, Senhor, na vida de outras pessoas, ó Pai, infinitamente mais. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que tiver a oportunidade de ver esse vídeo, que tiver, Senhor, a oportunidade de mais um dia se conectar com a Tua palavra. Graças eu te dou, Senhor, por esse propósito, pois o Senhor sabe que eu não estou fazendo isso para mostrar para os outros, mas sim para tratar comigo, como o Senhor falou comigo, Senhor Jesus, naquele dia. E eu dei esse passo, Senhor, e o Senhor com certeza estará comigo nesse tempo, trazendo, Senhor, para mim o alimento, o algo novo, através da Tua palavra, através dos ensinamentos desse livro, o livro que é mais lido no mundo inteiro. Que nós tenhamos nesse dia, Senhor, um dia excepcional. Que você aí seja abençoado por essa palavra. Que você aí faça da sua vida um fator de impacto na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Amanhã nos vemos novamente às 7h07, lendo a palavra, conectando-se com o Senhor. Amém? Fique na paz.